Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Legal. Bom, hoje a gente vai partir para seção 1.2, né? Classificação dos custos e das despesas. Só para a gravação das aulas, né? Como tem alguns alunos que estavam com problema para acessar a gravação, eu estou colocando lá no AVA, tá? Estou subindo as aulas para o YouTube e eu estou colocando lá no AVA, bem no dia da aula, né? Então, no dia da aula eu coloco o material, né? Os slides, e também eu estou colocando a gravação, né? Se vocês quiserem rever a aula, ela está lá, a gravação está lá ou no mesmo dia ou no dia seguinte eu posto lá, tá lá hoje a aula vai estar lá na sessão 1.2, tá? Bom, o que a gente vai ver hoje, a gente vai ver o uso de nomenclaturas e classificação dos custos, né? Isso aí esses estudos, serão estudos de aspectos funcionais para que a gente tenha o conhecimento necessário com os procedimentos a serem adotados para gerar informação para efeito fiscal e gerencial da empresa, né? Então, a partir da nomenclatura e classificação dos custos, né, na aula anterior, a gente viu o que era custo e o que era despesa, né? Agora, hoje, a gente vai focar nos custos, né? Vai ver como que a gente faz a separação e a classificação dos custos, tá? Então, a gente viu na aula passada, a contabilidade de custos, ela deriva da contabilidade financeira. Quer dizer, toda empresa precisa fazer a contabilidade, né? Que, por sua vez, tem como finalidade compor as informações fiscal e gerencial, que serão utilizadas nos vários níveis das organizações da empresa, organizacionais da empresa, permitindo ao gestor tomar decisões com instrumentos de verificação mais precisos. Quer dizer, a partir das informações que os gestores têm, eles podem tomar decisões. Se não tiver ideia de valores, de custos que são gastos, o que são envolvidos nos processos, né, como que ele vai tomar decisão, né? Então, a gente vai olhar um pouquinho como que são classificados os custos, tá? Então, conceituamos as terminologias referentes aos gastos no que concerne custos, despesas, desembolsos, perdas e investimentos, e a forma de como estabelecer a sua aplicabilidade na composição dos custos do setor industrial e o setor de serviços. Quer dizer, a gente só consegue fazer uma análise bem feita se a gente tiver bem definido o que são custos, o que são despesas, o que são desembolsos que a nossa empresa que está acontecendo na nossa empresa, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue ter bem clara essa definição, a gente consegue avaliar de repente, o que está crescendo, o que pode ser mexido, o que pode ser melhorado. Então, as empresas precisam ter essa prática e precisam ter essa ideia correta do que é cada coisa, né? Então, com base nos conceitos abordados, o quanto é importante para o gestor proceder à separação dos gastos, né? Então, esse procedimento, ele permite o quê? Verificar o custo para fazer o produto e a despesa para manter as áreas de apoio, administrativo, financeiro. Se o, o proprietário, o gestor, não tiver conhecimento qual o custo para fazer o produto, né? Ele vai muito provavelmente não vai ter lucratividade, né? Então a gente vê exemplos, né, de pessoas que fazem comida ou fazem algum tipo de salgadinho em casa, né? Na maioria das vezes a pessoa
não tem uma ideia de qual o custo para fazer aquele produto, né? Ou aquela comida, ou aquele bolo, né? E muitas vezes a pessoa, o que que ela faz? Ela faz uma conta simples, né? Ah, fui lá, comprei farinha, vamos supor fazer coxinha, comprei farinha, comprei frango, não sei o quê, deu tanto, é mais ou menos isso e pronto, e dá um valor, né? E muitas vezes a pessoa ela está trocando seis por meia dúzia, né? Ela não considera tudo que realmente envolve na produção daquele produto dela, né? Então, ela usa o fogão da casa dela, né? Aí você vai falar, mas o fogão ela já tinha. Sim, mas o fogão vai se desgastar e no futuro vai ter que repor com o dinheiro do produto dela, né? Então, ela gasta gás, ela gasta energia elétrica. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a pessoa vai fazer, mesmo que seja em casa, que a pessoa vai desenvolver algum produto, né? E nas empresas não é diferente. Nas empresas precisa se ter bem claro para quê? Para que tenha-se possa ter um valor razoável para a lucratividade, tenha o controle de quanto você vai competir com os seus concorrentes, né? Então, o ideal é você ter os seus custos repostos pela sua venda, você ter uma lucratividade. Se você conseguir com tudo isso ter um valor menor que o seu concorrente, com certeza você vai vender mais, né? Então é por isso que a ideia de você ter bem claro o custo para fazer o seu produto, né? E quais as despesas que você precisa ter para manter, né? Muito provavelmente, não sei se você já tiveram a oportunidade de ir lá na Vila Mariana, né, na faculdade, né? O que a faculdade fez? Ela teve que pensar em redução dos prédios, né? Então, quer dizer, ela estava não estava com todos os andares ou todas as salas preenchidas. Ela precisou fazer uma reestruturação porque estava pagando um valor muito alto de aluguel, né? E não dava o ganho que dava para aquela unidade não era compatível aos gastos que tinha. Então ela teve que fazer um enxugamento, devolveu um prédio, ficou só com um prédio menor e adequando os custos da operação àquilo que ela fatura, né? Algum de vocês já foi lá na unidade, né? Depois da reforma ou não? Prof, eu fui na secretaria, porém eu não conheci o prédio antes da reforma. É que você já. Quando eu cheguei no semestre que iniciou a pandemia, na verdade. Entendi, entendi. Então, mas na primeira vez que você foi, quando você foi fazer, tinha o prédio grande, né? E isso aí Porque, eu fui, é, foi do lado ali, de andares. né? O prédio grande foi então, mas isso as organizações, né, precisam fazer isso, precisam ter o controle do custo do produto, ou o custo que ela tem para a operação precisa estar compatível com o faturamento, né? Então foi isso que ela fez, né? Fez um estudo, reduziu, ficou com um número de cursos só para a unidade, outros cursos passou para as outras unidades, mas procurou adequar o custo ao faturamento da, da unidade, né? E as empresas precisam fazer isso também, né? Com relação ao produto, precisa saber de antemão qual que é o custo para produzir aquele produto. E é isso que é importante a gente ter essa visão, tá? Então, para o gestor, é de extrema importância, principalmente quanto à administração, controles e análises do desempenho do negócio. Quer dizer, a partir do momento que você tem o custo controlado, o custo
é, bem atento, minucioso para o seu negócio, você consegue administrar, você consegue controlar e, claro, e fazer até análise de como que é o desempenho do seu negócio, se está indo bem ou se não está. Agora, se você não tem esses controles, você nunca vai saber se o seu negócio está indo bem ou não, né? Porque entra tudo no, junta todos os valores e entra dinheiro, sai dinheiro, você nunca vai saber se seus negócios estão indo bem, né? Para que um produto ou serviço existam, é preciso gerar gastos a ele associado, né? Então, quer dizer, para que você produza um determinado produto ou serviço, é necessário que você coloque algum dinheiro nele. E colocar esse dinheiro é o que ele comenta aqui, que vão ter os gastos para a produção desse produto, né? Normalmente, esses gastos se referem ao fazer o produto e ao processo de fabricação, tá? Então, precisa se colocar dinheiro para comprar matéria-prima, dinheiro para máquinas, é, o processo de se fazer isso, então, dinheiro precisa ser envolvido, né? Então, são os gastos, né? E a contabilidade de custos, né, ela faz exatamente essa distinção. A contabilidade de custos é que faz essa avaliação e vai trazer esses valores para que os gestores façam as análises e tenham informações, né? Então, a contabilidade de custos vai trazer informações detalhadas e apuradas para que os gestores avaliem o negócio, né? Então, o custo de produção, que consiste na composição do custo direto e do custo indireto, é, do custo indireto necessários no processo de produção ou elaboração do produto. Então, quer dizer, o custo de produção ele é dividido, para produzir, ele é dividido em custo direto e custo indireto, né? Então, para entender essa equação, essa questão, imagine que para se fazer um produto, existem itens sem os quais o produto não existiria. Por outro lado, há custos que são parte dos componentes do processo da elaboração, pois referem-se a esses itens que incorrem de maneira indireta, que nem têm uma participação direta no fazer, embora ajudem a fazer o referido produto, né? Traduzindo isso, né? A gente tem os custos que são diretamente envolvidos com a produção do produto, né? E tem os outros custos que precisam ser associados a esses custos, não tão diretamente ligados ao produto, mas que precisam ter também. Então, a gente tem os custos diretos e indiretos, né? Então, aí vem aquela ideia, né? Vamos definir, então, custo direto e indireto, né? Vamos ver o que é isso para tirar nossa dúvida, tá? Então, o custo direto, ele se refere ao gasto necessário para se produzir ou elaborar o produto ou serviço, né? Em outras palavras, são os ingredientes fundamentais que sem os quais o produto não existiria, né? Então, é matéria-prima, é produtos que integram na produção de determinado produto, né? Então, se a gente for pensar, uma fábrica de bolo, né? Quais são os produtos que estão envolvidos, né, nessa fábrica de bolo? Então, é farinha, ovos, açúcar, fermento. Então, esses são os ingredientes que vão trabalhar junto, que fazem parte do custo direto do produto, tá? Inclui bens físicos e uma parte não física. Por exemplo, o funcionário que atua diretamente para elaborar o produto. Quer dizer, a gente tem os bens físicos, como eu falei, farinha, ovo, né? E o funcionário que vai fazer, porque se tiver só os ingredientes, né?
a coisa não vai acontecer. Então, o que ele fala para a gente aqui são os bens físicos e a parte não física, né? E aí é o trabalho do funcionário também está envolvido como um custo direto, tá? Então, custo direto envolve os ingredientes e um dos exemplos é o trabalho, o salário do funcionário que produz, né? Então, a gente tem nas empresas, a gente tem os funcionários ligados direto à operação, são aqueles funcionários que produzem o determinado produto, né? Então, eles estão ligados em custo direto. Os funcionários que trabalham na administração, que não estão ligados à produção, não são custos, são despesas, né? Então, são as áreas de apoio, que a gente comentou na aula passada, tá? E o custo indireto, o que ele é? Então, ele se define como aquele gasto não associado diretamente à elaboração do produto em si, sendo, no entanto, a parte do processo de elaboração. Então, ele traz para a gente aqui um exemplo, a área de controle de qualidade. A área de controle de qualidade é um serviço de apoio à produção e que não atua no fazer diretamente, embora ajude com a validação ou não do produto. Quer dizer, a área de controle de qualidade vai verificar se o produto está corretamente feito, está bem feito, né? Ele não vai envolver na produção, ele avalia se o produto vai para o mercado ou não vai, se está atendendo todas as especificações do produto. É uma área que atua validando, então ela é tido como um custo indireto. Ela faz parte do processo todo, mas ela não é diretamente ligada à produção. Então, esses são custos indiretos, tá? Isso caracteriza como um custo indireto, pois não está diretamente alocado ao produto ou ao serviço. Ele trabalha apoiando a produção. Então, os trabalhos de apoio à produção são custos indiretos. Eles existem, têm que ser considerados na composição do custo do produto, mas ele tem uma outra especificação, né? Então, ele serve também para que os gestores façam uma comparação. Meu custo direto e meu custo indireto, quanto isso representa, né? De repente, o custo indireto começa a ficar muito alto, aí o gestor precisa começar uma avaliação. Poxa, eu estou gastando muito mais com custo indireto do que realmente com os ingredientes do meu produto. Então, é uma linha para o gestor começar a fazer uma avaliação. Por isso que é importante a gestão de custos para as empresas, né? Para que o gestor tenha apurado cada valor que é envolvido no produto dele, tá? Vamos passar esse vídeo aqui. Quando você olha para um determinado produto Sim. ou um serviço que a sua empresa disponibiliza para o grande público, chato, mas é legal, você consegue perceber que existem custos ali difíceis de calcular? Quer um exemplo? Imagine uma empresa que vende guarda-chuvas. Isso mesmo, guarda-chuvas, uma coisa bem simples. Basicamente, você compra aqueles guarda-chuvas que você vende por R$3 e vende cada uma daquelas peças por R$10. Compra por 3, vende por 10. Repare que existe um custo bem fácil de calcular nessa história. Qual é? O custo de aquisição do produto. Você gasta R$3 para comprar aquele determinado item. Mas existem custos difíceis de calcular nessa história. Quer ver só como que você vai fazer, por exemplo, para calcular o custo que você teve para transportar aqueles mesmos guarda-chuvas até a sua empresa? Ou ainda, como é que você vai fazer para calcular os custos que você teve com aluguel,
ou ainda com energia elétrica para manter aqueles mesmos guarda-chuvas estocados em algum lugar seguro. Falar desses custos de modo global, aluguel foi tanto, energia elétrica foi tanto, gastei tanto de transporte, pode parecer bem fácil, mas eu quero ver você me informar o custo que cada guarda-chuva teve com relação a transporte, energia elétrica e tantos outros custos que existem e são bem mais difíceis aí de calcular. Na prática, o nosso exemplo do guarda-chuva nos ensina que existem basicamente dois tipos de custos atrelados a um produto e muitas vezes atrelados também a um serviço. Existem os custos diretos e os custos indiretos. E é sobre esses custos e formas aí que você tem de calculá-los é que nós vamos falar aqui neste vídeo. Então, vamos lá! Não há nenhum mistério aqui. Custos diretos são custos, como o próprio nome sugere, custos diretamente atrelados ao produto ou ao serviço. É bem fácil identificar um custo direto. Eles são mais objetivos e, portanto, mais fáceis, inclusive, de mensurar. Isso mesmo. No nosso exemplo aí do guarda-chuva, eu citei que para adquirir cada guarda-chuva a gente tinha que gastar R$3, o custo de aquisição. Eis aí um exemplo de custo direto, custo fácil de identificar, custo objetivo. Mas existem aí outros exemplos. Você pode ter, por exemplo, o custo com insumos. Se você produz o guarda-chuva, você tem custos, por exemplo, com o pano, o tecido que você utiliza, com aquela estrutura metálica ou ainda estrutura de madeira para produzir cada guarda-chuva. Também são exemplos de custos diretos. Outro exemplo, comissões de vendedores. Cada item vendido tem lá um custo de comissão. É fácil calcular. Bom, a cada guarda-chuva que eu vendo, eu dou 50 centavos para os meus vendedores. Então, na estrutura de custo, nós temos um guarda-chuva que custa R$3 para adquirir, para você revender, e mais 50 centavos, por exemplo, de comissão para cada vendedor. Agora, de outro lado, nós temos os custos indiretos. E é aí que mora o problema, porque são custos difíceis de calcular do ponto de vista de rateio para cada produto. Sim, bem difícil. Como é que você vai saber o custo do aluguel em cada produto, o custo embutido de aluguel em cada produto que a sua empresa coloca no mercado, disponibiliza para venda? Você sabe, ou ainda em cada produto, em cada unidade que a sua empresa produz. Você sabe dizer exatamente quanto de aluguel tem uma unidade de guarda-chuva que a gente produz? Veja, isso é muito mais complexo. E para calcular isso, você pode usar várias formas. A mais comum é o rateio. Sim, o rateio. Vamos lá, veja só. Imagine que você tenha como custo de aluguel R$1.000 por mês. Sim, o exemplo é só ilustrativo para facilitar aí a troca de conhecimento, a troca de informação. Basicamente, o aluguel custa R$1.000. E ao longo de um determinado mês, você produziu 1.000 itens, 1.000 guarda-chuvas, exatamente, 1.000. Então, você calculando, dividindo R$1.000 de aluguel por 1.000 unidades de guarda-chuva, você tem R$1. Então, dentro da estrutura do custo unitário de cada guarda-chuva, você tem R$3 de aquisição, R$1 de aluguel e 50 centavos, que eu disse lá na fase anterior, nos custos diretos, 50 centavos de comissão para cada vendedor. E você tem que repetir este procedimento com, por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de energia elétrica e todos os outros custos indiretos que você consegue visualizar aí no seu negócio. Mas, Thiago, isso tudo que você falou aí ao longo desse vídeo, explicou custos diretos e indiretos, isso aí é realmente importante? Eu preciso realmente saber essa diferença, custos diretos, custos indiretos? Isso é realmente essencial para a atividade empreendedora, para quem gere um negócio? Sim, isso é essencial. E por que isso é essencial? Se você parar para pensar direitinho, como é que você vai colocar preço em um determinado produto se você não sabe de fato quanto ele custa? Como é que você vai chegar num
valor final de venda se você não tem a menor noção de quanto custa de fato para produzir cada unidade que você coloca, disponibiliza para a venda, que você coloca no mercado. Daí a importância de saber quais são os custos diretos e indiretos atrelados a cada produto ou serviço que o seu negócio oferece. Compreendeu? Eu espero que você tenha compreendido. E se este vídeo, de algum modo, lhe fez refletir, lhe ajudou aí na sua rotina, você que é empreendedor, gestor, está pensando em empreender, está estudando, eu peço uma... Deu para... Melhorou o entendimento, pessoal, para... Deu para entender sim, prof. Aqui tem mais um exemplo de como é custo direto e indireto, né? Deixa eu passar para frente. Aí. Então, nesse vídeo ele dá um outro exemplo, que é uma venda de guarda-chuva não tem tanto uma fabricação, mas você tem como um custo inicial, que é a compra do produto, né, do guarda-chuva. Então, acaba mais informação para vocês deixar claro aí custo direto e custo indireto, né? Então, o direcionamento dos trabalhos quanto às informações contábeis dependerá exatamente de que maneira ou de o que a empresa queira apresentar. As informações do sistema contábil, as informações vão para o fisco, né? Ou o fisco são informações fiscais que vão para o governo, né? Ou informações internas que vão para os níveis hierárquicos, né? Que vão para os diretores, para os gerentes, para fazer as análises, né? Então, as informações fiscais, elas estão mais voltadas para atendimento aos princípios da contabilidade e ao fisco, né? E no tocante à apuração dos custos e à avaliação do estoque, além de outros aspectos de avaliação patrimonial que serão de impacto direto no cálculo do imposto sobre a renda. Quer dizer, então, é importantíssimo a contabilidade, as informações contábeis que vão gerar as informações fiscais para que se pague corretamente os impostos, né? Então, esse é um lado de obrigatoriedade da empresa, né? E essas mesmas informações, trabalhadas de outra forma, podem ser apresentadas para os diretores, para os gerentes, para que eles tomem decisões, né? Então, a mesma informação, e tem que trabalhar com certeza em cima da mesma informação, só que trabalhada de forma, apresentada de forma diferente, né? E as informações gerenciais, elas têm a preocupação de que se utilizem instrumentos que avaliem o desempenho da empresa para criar estratégias de ações para o futuro. Então, quer dizer, a empresa vai através de informações contábeis, vai buscar informações de histórico de vendas, histórico de custos, histórico de despesas e fazer as avaliações necessárias, né? O que foi feito de investimento, compra de maquinários, o que começou a partir do momento que um determinado maquinário começou a produzir, o que aconteceu com os custos? Caíram, os custos diminuiu o custo de retrabalho, diminuiu o custo de pessoal, e aí vai. Então, para cada mudança que se ocorre na empresa, esses custos gerenciais são importantíssimos para a avaliação, né? Então, os gestores precisam trabalhar com essas informações e o sistema de custo, administração, gestão de custo, traz essas informações para uma boa administração, né? E é difícil, como que um administrador vai tomar decisões se ele não sabe corretamente quais são os custos da empresa dele, né? Tá, na aula passada, a gente apresentou essa empresa, né?
a Best Food, que ela produz alimentos para hotéis, restaurantes e tudo mais, e aqui tem uma apresentação dos custos de cada área ou de cada setor da empresa, né? Então, matéria-prima, 341 mil, né? RH, 67 mil, serviços públicos de produção, embalagem, controle de qualidade. Então, esses valores são tirados da contabilidade. Então, a partir daqui, esse é passado para o gestor de custos, né? E ele vai pegar esses valores aqui, né? E vai ver primeiro ele vai separar, né? O que é custo e o que é despesa, né? A partir daquilo o que é custo, aí ele vai separar o que é custo direto e o que é custo indireto. E a partir daí vai gerar informações para que se faça análise e tudo mais, né? Então, alguns autores, né, sugerem algum tipo de avaliação, né? Então, essa avaliação, ele sugere criar um documento dessa forma, né? E colocar aqui a parte dos gastos, numa coluna a parte dos gastos, a parte de valores, né? E fazer uma pergunta para cada um do caso dos gastos, né? Bom, matéria-prima é parte do processo de produção? Se sim, né? Se colocar um sim aqui, o que ela vai ser? Vai ser um custo, né? O RH é parte do processo de produção? Tem o valor dele? Não, né? Então não é despesa. E aí vai fazer uma classificação de todos os gastos, né? Então isso aqui já dá uma sinalizada para quais os gastos que vão ser avaliados. Depois de preencher todos esses todos esses valores, toda essa planilha aqui, todo esse documento, aqui na classificação já vai ter claro se é custo ou se é despesa. Então, o que tiver aqui classificado como custo, ele vai partir para esse outro, para essa outra planilha, né? Então aqui vai trazer qual que é o custo, né? Se é matéria-prima, o valor faz parte do produto, né? Se sim, ele vai ser um custo direto. Se não, ele vai ser um custo indireto. Então ele utiliza esse outro documento para quê? Ele já separou quais são os custos, né? O que já é custo, e vai fazer a classificação se é custo direto ou custo indireto, tá? Então, são um componente, primeiro, uma seleção do que é custo e o que é despesa, e aqui ele já vai classificar se é custo direto, se é custo indireto, tá? Aí, a partir desse momento, o que que ele faz? Ele separa em duas colunas, né? Ele vai trazer para cá o que é custo direto e o que é custo indireto. Então, matéria-prima é custo direto, está aqui. Outro custo indireto, outro processo é custo indireto. Então, ele vai ter duas colunas e aí ele já soma aqui, né? Então, a partir daqui você já consegue criar um total de valores de custo direto, já consegue criar um total de valores do custo indireto, que aí ele já consegue fazer a análise, né? Então, aqui ele já está, esse documento aqui é o que ele fala, separação de custos diretos ou indiretos. É claro, esse aqui é uma ideia daquilo que se pode ser feito, né? Então, cada empresa pode adotar alguma coisa, que é uma sugestão de forma de trabalho que você pode ir chegando nos valores, né? A partir daqui que você tem o total do custo direto e o total do custo indireto, aí você já pode partir para a linha de você soma os dois totais, né? Você vem aqui, você tem o total do custo direto. Aí você soma com o total do custo indireto, você vai ter o valor total do custo, né? Do seu produto, né? E aí você vai fazer uma proporção
inicialmente, o custo direto sobre o total. Então, aqui você vai saber qual a porcentagem que o seu custo direto está ligado ao custo total, né? E você também vai fazer uma proporção do custo indireto sobre o total. E aí você faz isso mensalmente, tá? Então você vai acompanhando como o seu custo direto está em relação ao total, como o seu custo indireto está em relação ao total. Ele está seguindo de período por período, ele tá seguindo a mesma linha, está seguindo é, a mesma tendência, né? Então, agora, se começa a ter variações, altas variações, começa a se pensar numa linha de avaliação, tá? Ficou clara essa separação aqui, pessoal? Essa sugestão, né? Aqui são os gastos, né? Aí a gente chega aqui, primeiro seleciona se é custo ou é despesa, né? Então, custo está envolvido com produção, diretamente ou indiretamente. Despesa são as áreas de apoio, né? Então, quer dizer, RH é a área de apoio, né? Controle de qualidade é produção, vendas e marketing não está ligado à produção, é a área de apoio, né? Então, e aí é a área de apoio à despesa. Então, a partir daqui eu coloquei só uma parte, né, da planilha, mas tem todos os itens, esses gastos aqui, tá? Bônus de diretoria. Bônus de diretoria não é produção, né? Comissões de vendas não é produção. Mão de obra de produção é aquilo, são as pessoas que trabalham, né? Vendas, marketing, brindes, né? Brindes não é produção, brindes faz parte da área de marketing, né? Então aí é despesa. Então, quer dizer, baseado nisso aqui, o gestor de custo vai separar quais são utilizando aquele, vai separar qual é custo e qual despesa. Depois, dentro do custo, ele vai separar qual que é custo direto e qual é custo indireto. E, por fim, ele vai montar esse quadro aqui para ter a somatória dos valores do custo direto e dos valores do custo indireto. E, a partir daqui, ele chega e monta uma proporção, né? Então, o custo direto sobre o custo total e o custo indireto sobre o custo total, tá? Tudo bem? Sim. Bom, aqui, para a gente lembrar algumas definições, né? Então, o custo de produção consiste na composição do custo direto e do custo indireto necessários para o processo da produção ou elaboração do produto. Então, sempre que a gente vai falando em custo de produção, é a somatória dos custos diretos e dos custos indiretos. Custo direto refere-se aos gastos necessários para produzir ou elaborar o produto. Os custos indiretos definem-se como aqueles gastos não associados à elaboração do produto, mas que são parte do processo de elaboração, tá? Aqui é para a gente ter assim um exemplo com números, né? E aí para fortalecer mais a parte do entendimento, né? Então tem a lavanderia chamada Clean Master, ela precisa organizar suas informações gerenciais. Para tanto, os gastos da operação precisam ser identificados e classificados. Então, como primeiro passo, você levantou esses gastos aqui, que estão tudo aqui: energia, telefone, salário, materiais e insumos para lavar roupa, brindes e descontos de fidelidade, transporte, despesa financeira, água da produção. A lavanderia usa muita água, né? Mão de obra direta, cabides descartáveis para auxiliar pendurar roupa, né? Embalagem, aluguel, material de escritório. Então, aqui são todos os gastos da lavanderia, né?
Então, a expectativa do proprietário é que haja um volume de 1.200 peças a serem lavadas e passadas. Diante desse quadro, né, pede-se separar os custos os custos das despesas, classificar os custos diretos e indiretos, determinar o custo unitário direto e indireto e determinar o custo unitário direto mais o direto, tá? Direto mais indireto. Aqui é indireto também, né? Tá errado aqui, tá? Então vamos ver. Então, separar os custos das despesas, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz a pergunta, né? O gasto faz parte da produção ou elaboração? Se sim, será um custo. Se não, será uma despesa. A energia, né? É parte de produção ou elaboração. Então, é um custo. Precisa de energia para poder tocar as máquinas de lavar, né? Telefone, né? O telefone não é parte do processo de produção ou elaboração, então é uma despesa, né? Salário, ele não é parte do processo de produção ou elaboração, então é uma despesa, né? Exceto o salário de quem realmente está envolvido na lavagem e tudo mais, né? Materiais e insumos são partes do processo de produção e elaboração, então é um custo, né? Brindes e descontos não faz parte do processo de produção ou elaboração, é uma despesa. Transporte é parte do processo de produção ou elaboração, porque vai transportar para a casa do cliente e tudo mais, então faz parte, porque sem isso acaba o serviço, né? Porque isso aqui é um serviço, ele acaba não sendo finalizado, né? Despesa financeira não é parte do processo de produção, é uma despesa, né? Que mais? A água, ela é parte do processo de produção, então é um custo. Mão de obra é parte do processo de produção, então é custo, né? Que aí é na mão de obra específica, né? Cabides, ele faz parte do processo de produção, é um custo, porque se lavou, você precisa colocar o cabide para não sujar de novo a roupa, não amassar, né? Embalagem, faz parte do processo, é um custo. Aluguel, não é parte do processo de produção, então é uma despesa. Material de escritório, não é parte do processo de produção e é uma despesa também, né? Então, a gente já classificou tudo o que é custo e que é despesa, né? Agora vamos classificar o que é custo direto e o que é custo indireto. O gasto é para fazer o produto ou para ajudar a fazê-lo? Se o custo for para fazer o produto, vamos classificá-lo de custo direto. Se for para ajudar a fazer o produto, vamos considerá-lo custo indireto, tá? Então, energia, ele faz parte, é custo direto. Materiais e insumos, quer dizer, sabão e outros, de repente, detergente, né? Que precisa de alguma coisa mais forte. Material direto é custo direto, né? Água é custo direto. Mão de obra é custo direto. Transporte. O transporte, ele faz parte do processo, mas ele é um custo direto. Ele não está ali na hora da lavagem, mas é um custo que vai apoiar a levar a roupa para o requisitante, para o cliente, né? Cabines descartáveis. Ele não está ali na lavagem e tudo mais, mas ele vai fazer um apoio ao processo, então é um custo indireto. Embalagem, da mesma forma. Ele não está ali para lavar roupa, para passar e tudo mais, mas ele precisa dela, aquele plástico que é colocado nas camisas, nos paletós e no blazer, né, para proteger, mas é um custo indireto. Ele está ali, faz parte da produção, mas é um custo indireto, tá? Bom, aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o custo unitário direto. Então, a gente já definiu no quadro anterior, no slide anterior,
quem era custo direto, então tem aqui. A energia é custo direto, 2.400. Materiais de insumo, 12.600. Água, 990. Mão de obra, 9.700. A gente chegou no total do custo direto, né? E para a gente chegar no valor unitário, o que a gente faz? A gente vai produzir ou vai tratar 1.200 peças. A gente tem um custo total de gastos de 25.690. Se a gente dividir por 1.200, a gente vai chegar num custo unitário de 21,41, né? Então aqui já começa a dar uma sinalização do valor que a gente precisa cobrar do serviço, né? Então, só pensando no custo direto, a gente vai ter um valor por peça 21,41, né? Então, se a gente for cobrar, por exemplo, R$ 20 para lavar e passar uma camisa, nós já estamos no prejuízo, né? Então, isso aqui que já começa a sinalizar para a gente como que tem que ser a composição do custo, né? O custo unitário direto, indireto, né? Os cabides, 570. O transporte, 2.500. Embalagem, 1.900. Então, o total do nosso custo indireto é 3.600. Dividindo por 1.200, a gente vai ter um valor de custo unitário 2,72. Quer dizer, a gente sabe quanto custou o nosso para o custo direto individualmente, R$ 21,41. A gente tem aqui para o custo indireto R$ 2,72. O nosso custo, então, é esse aqui, é o 21,41 mais 2,72. Nosso custo unitário é 24,13, né? Então, o que a gente tem aqui? Se a gente colocar, vem alguém para uma camisa, lá vai passar uma camisa. A gente chega e cobra R$ 24,13, a gente não está ganhando nada, a gente está empatando. Agora, como o nosso negócio não é instituição de caridade, o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar um valor a mais para a gente ter a lucratividade, né? Agora, a gente só está pensando aqui em cima dos custos, né? A gente tem as despesas que a gente nem olhou. Então, mas aqui ele começa a ver, a gente começa uma avaliação se os custos de produção estão aumentando, né? Então, como mensalmente é feito isso, mensalmente, né, ou por período, você vai fazendo esse acompanhamento. Olha, em janeiro era 21,41, em fevereiro era 21,41, em março subiu para 25. Tá bom, subiu para 25, qual desses custos aqui que eram tidos como direto, aumentaram. Porque para aumentar o meu custo unitário, esses custos, algum desses custos aqui ou todos tem que ter aumentado. Por exemplo, a energia elétrica, se a gente pegar agora, a gente sabe que o governo aumentou a energia elétrica, né? Então, muito provavelmente daria um valor maior aqui e vai dar um valor maior na parte do custo direto unitário. Materiais. Será que a parte de materiais, sabão, detergente, não subiu? Se subiu, vai aumentar esse total aqui e vai aumentar também o nosso custo unitário. Então, a gestão de custos, ela trabalha nisso. E aí, como que vão chegar esses valores? Daquilo que a área de compras fez, as compras que a área de compras fez, que vai lançar na contabilidade, e esses valores vão estar no sistema contábil. E a partir disso é extraído para o sistema de gestão de custos, né? Então, da mesma forma, o custo indireto, quer dizer, o transporte
subiu, o exemplo que a gente está agora, a gasolina cara e tudo mais, com certeza o transporte subiu, os custos indiretos vão estar mais altos, né? Então, a proporção aqui ela vai aumentar porque o nosso valor total do custo indireto aumentou, né? E aí a gente vai ter um valor maior. Então, é nessa linha que a área de custos, gestão de custos trabalha, tá? Então, nesse quadro que a gente tem, atendendo aquilo que tinha sido pedido, a gente tem um custo unitário do produto 24 e 13. Então, esse acompanhamento é feito, né? E é claro, depois vai se fazer um comparativo, o gestor de custos vai fazer um comparativo, como que está a proporção do custo com o valor de venda. É claro, o valor de venda está fixo, o custo começa a subir, a lucratividade vai fazer o quê? A lucratividade vai cair. Então, é nessa linha que se trabalha o gestor de custos, tá? Ele também pode, aqui a gente tem, somando os dois custos, né? 29.690 com 3.260. Então, o custo total de produção é 32.950, né? E com isso, já é possível a gente fazer aquela proporção que foi apontada nos slides anteriores, né? Então, primeiro, a proporção do custo direto em relação ao total. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o custo total, né? A gente tem o custo direto, que é 29.690, então a proporção é 0,90, né? Então, nesse período, nesse mês, a proporção do custo direto em relação ao total estava 0,90, né? E da mesma forma o custo indireto, né? O custo indireto é 3.260 dividido por 32.950 vai dar 0,10. Então, como que a gente está? Proporcionalmente, 90% do nosso custo é no custo direto e 10% do nosso custo é no nosso custo indireto. Então, é nessa linha que se trabalha o gestor de custo, tá? Dúvida, pessoal? Não, professor. Não é difícil, né? É mais um entendimento como que é feito. E é claro, é como no vídeo foi falado, né? Muitas vezes é difícil você é, buscar determinados valores, né? Mas na prática, por isso que na aula passada foi se apontado que precisa ter uma pessoa com bastante experiência em custos para poder fazer direitinho essa divisão de qual custo é direto, qual custo é indireto, o que é despesa, né? Para você poder fazer uma avaliação corretamente, tá? Então, o que a gente tem para hoje, né, falar de custos diretos e indiretos, né? Se tiver tranquilo, vamos dar uma olhadinha nas questões, algumas questões do AVA, tá? Então vamos lá, ó. Considerando como custo direto aquele que, né? Então, o que é o custo direto, tá? Deem uma olhada e respondam, por favor. Letra D, professor? D de dado? Isso. Vocês concordam? As meninas também estão sem fone, sem microfone, né? Então vamos no Lohan aí. Tá, isso aí. Custo direto é o gasto que se refere à elaboração do produto, né?
Pergunta boa para a prova, né? Será que vocês vão lembrar quando chegar a prova? Vai, né? Talvez. Talvez, né? Vamos lá, a seguinte, né? Despesa. O que é despesa, né? Tô aqui pensando, professor. Como que é? Tá pensando? Bom, despesa a gente já sabe que não é nada ligado à produção, Isso, né? exato. Então, ó, tudo que tiver produtivo, É desse da área de apoio? A é isso sexta aí? aí. É isso aí. É a C, tá? Porque investimento é investimento. Lembra na aula passada que a gente classificou como I, né? Que é Sim, é investimento. verdade. Então, as outras o que tem produção, tá? Então é isso aí. São as áreas de apoio administrativa, área de RH, que são consideradas como despesa nas empresas, né? O ato de uma empresa produzir um produto ou elaborar um serviço implica em gerar gastos em suas atividades. Esses gastos precisam ser classificados, já que para que o gestor possa administrá-lo, é necessário que ele saiba quais os gastos relevantes no processo de produção ou elaboração do produto. Dessa forma, os gastos que são componentes nesse processo são. Essa tá fácil, né? Seria diretos e indiretos, né? É isso aí, diretos e indiretos, tá? É. Tá? Então, os gastos, os custos são diretos e indiretos, tá? Tudo bem, pessoal? Então, como atividade do professor, vocês vão lá no AVA, respondam essas três questões, respondam também as outras, e eu vou lançando a pontuação. Não está aparecendo para vocês, mas quando o sistema carregar, já vai aparecer todas as aulas eu estou colocando lá a pontuação, tá? Eu olho e carrego a pontuação. Reforçando a gravação da aula, eu estou subindo para o YouTube e também estou colocando lá no AVA, tá? Na aba da aula, tá bom? Ok. Então é isso, pessoal. Se tiver tranquilo, a gente pode ir descansar. Agradeço aí a participação de vocês da aula, tá? E vamos seguindo com o nosso análise de custos aí, tá? Tranquilo, Então, obrigado, boa noite para vocês, tá? E vamos, professor. tá bom? Boa noite, então. Nossa, tá cheio de gente aqui, ninguém fala nada. Quero só ver se está todo mundo sem microfone mesmo. Legal, gente. Boa noite, então. Boa noite, pro. Boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? O Tudo Judásio. bem.